você se sente, prepara o caminho. Aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. Você daria ao homem em troca de sua alma. Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que ter. Ninguém pode comer 24 por dia, ninguém pode dormir 24 à noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Vamos envolver a galera, tá virando panelinha de crente. Só pose. Porra. Você vem da onde, mano? Montes Claros, Minas Gerais, representando Pingo d'Água, Alto Sertão. Uhul. E você, mano? Patinga, Minas. Patinga. E dessas algemas, e vestir dos seus problemas. Cante um cântico novo. Cristo te chama para junto de todos. Todos que o amam, todos que o proclamam, todos que o buscam em oração, todos que o conhecem, todos que carecem, todos precisam do seu amor. O mundo carece mais de amor. O mundo carece mais de amor. Amém, galera? Perdão pela falar demais, mas vamos orar então, né, galera? E não sei se a gente podia fazer um som aqui também. Tem mais gente que pode estar fazendo um somzinho aí pra gente estar adorando, louvando, orando, intercedendo. Já tá 9 horas, já tá gelando. Dá pra juntar aí dentro da barraca, apesar do distanciamento. Não, geral não deixa, então fica no frio. Fica no sereno, né, geral? E até ali embaixo também, ó. Amém. Então, esse presente, e que o Senhor, Deus, é aquele que pode ressuscitar aquele que está morto. O Senhor pode abrir a vista ao cego. O Senhor pode fazer o coxo andar. O Senhor pode também trazer dignidade ao pobre. O Senhor também pode mostrar que o rico, a sua insignificância. Meu Pai, o Senhor é aquele que fala aos corações, o único que pode, de fato, falar profundamente ao coração do homem. Nós pedimos aqui, Deus, fala ao nosso coração. Deus, nós queremos estar aqui desnudos, queremos estar aqui, Deus, despidos de nós mesmos. Nós queremos estar aqui vulneráveis. Queremos estar aqui vulneráveis ao Senhor, ao Teu Espírito, à Tua Palavra. Queremos estar aqui vulneráveis, Deus, uns aos outros. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, continua falando ao nosso coração nesse texto. Continua, Deus, trazendo a nós aqui, Deus, quebrantamento. Eu te peço, Deus, constrangimento. Vem, Deus, e ministra os nossos corações aqui em liberdade, Senhor. Como, Senhor, individualmente, mostra-nos onde estamos, Deus. Vem, Deus, e mostra onde estamos. Que a Tua luz venha até nós. Porque na Tua luz nós podemos ver a luz. E eu te peço aqui nessa noite. O justo, se ele cair, quem levantar é Deus. Religiosos e hipócritas e fariseus. O justo, se ele cair, quem levanta é Deus. Se liga na resposta, porque eu tô falando sério. É muito sério. Ganhar judiação. Minha vida aqui era muito doida. Só vou ter que correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto. E no
dou o meu cabeção. E não dou o meu cabeção. Eu era magro que dava dó. Que dava dó. Meu paletó listrado de uma lista só. De uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto. Meu deserto. E mudou o meu coração. Alguns já morreram, mas ele tem a chave da vida e da morte. E eu quero fazer uma oração para virar essa página, para a gente entregar essa guerra ao Senhor da guerra e a gente continuar no fardo de algodão de Emanuel, amém? Pai, obrigado por conseguir chegar aqui, obrigado por ver meus irmãos reunidos nesse horário, nesse sol. Pai, toda dor que tem aqui, Deus, a gente te entrega. A gente coloca em tuas mãos, Deus, toda dor, toda falta, cada luto, cada baixa, cada lágrima. E a gente pede a tua alegria, a tua vontade, a tua perfeita verdade, para que não seja utopia a nossa vida, para que não seja só falácia, Deus, mas para que seja comunhão, para que seja partilha, para que seja sorriso, compreensão, perdão, Deus. Eu te agradeço, Deus, por esse sol maior. Você é o sol, você é o nosso sol, mesmo que esse não nascesse. Você é o nosso sol, Deus. Eu peço que o teu Espírito sopre dentro de nós, Deus. Que o teu Espírito sopre dentro de nós, Deus. Desaparece. Simplesmente te mexer. Procurando oferecer algo de valor, abençoar teu coração, mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Nunca foi. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que fizer. Pois a essência és tu. A essência és tu. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Gente, que Deus nos dê graça. E como foi falado aqui, que a gente possa inclinar nosso coração para aquilo que Deus está falando com a gente acerca do momento que nós estamos vivendo, principalmente como proposta de ministérios aí que tentam ser fiéis ao chamado do alternativo, e que algumas, não apenas desconstruções possam acontecer no nosso entendimento, que a gente não apenas esteja sensível ao que o Espírito falou até aqui, mas que a gente possa discernir também qual é o maná de Deus para daqui para frente. Porque muita coisa, eu creio que Deus tem nos levado a uma responsabilidade que às vezes a gente se tornou insensível, e muita coisa talvez a gente já deveria estar vivendo, e nós estamos aí meio que tentando provar que Deus está errado a nosso respeito em coisas que Deus já falou. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre essa ideia, esse conceito, principalmente no que se refere à nossa postura com relação à totalidade do que a igreja representa sobre a face da terra, e sobre como às vezes o nosso coração tem se tornado muito crítico àquilo que a igreja é,
simplesmente porque é instintivo que a gente comece a fazer a desconstrução e a gente comece a fazer a crítica, não a partir daquilo que a igreja é, mas a partir daquilo que ela não é. E uma das coisas que me incomoda é que não dá para definir algo a respeito daquilo que não é. Isso não faz sentido nenhum. Se eu disser para você, fala uma palavra que representa Deus, você pode pensar amor, justiça, todos esses são atributos de Deus que de fato apontam para Deus. Mas se você for falar tudo que Deus não é, a gente vai ficar aqui o resto da vida citando coisas que não são. E nós não vamos conseguir acertar o alvo necessariamente. Porque é diferente acertar de não errar. A gente vai conseguir não errar num monte de coisa e não necessariamente a gente vai chegar onde deveria estar chegando. Então a reflexão é sobre isso. Eu gostaria de pensar um pouco sobre o nosso chamado, na essência, acho que da caminhada de todos aqui. Sobre como no passado nós tivemos que conquistar nosso espaço ao sol, palmo a palmo. Principalmente a galera, como já foi falado aqui, que já passou dos 40, dos 50, sobre como ninguém deu espaço mesmo. Houve, óbvio, homens e mulheres de Deus que nos favoreceram em oportunidades, em acolhimento, cuidaram de nós, mas o restante das coisas, tudo foi conquistado palmo a palmo. Por isso o texto, o tema desse encontro nosso, lá de Apocalipse 2, 2-5, que fala que nós fomos chamados por Deus para uma missão, e ninguém aqui está sendo acusado de ter feito serviço mal feito. Ninguém aqui está sendo acusado de ter sido leviano para o chamado de Deus. Não é essa a questão. A questão é que nós fomos muito críticos daquilo que era o ambiente que nós pegamos quando nós chegamos na igreja, muitos de nós aí nos anos 80 e 90, alguns até antes, para não falar nomes aqui, para não entregar, né? Mas nós tivemos que conquistar espaços centímetro por centímetro. A igreja, quando eu cheguei na igreja nos anos 90, pediu para eu tirar brinco, gente. E nós olhávamos para aquilo, precisamos encontrar sabedoria. Pessoas que nos discipularam disseram para a gente, olha, a palavra de Deus fala que aquele que é forte, ele precisa ser zeloso daquele que é fraco. Então você vai ter que entender que o crente velho, histórico, de paletó e gravata, que trouxe o evangelho para nós, nisso ele é fraco e nós somos fortes. Então nós vamos ter que entender a fraqueza do irmão, e a gente se submeteu a um tanto de coisa que a gente sabia que não era fundamental. E aí então nós saímos desse processo todo pensando, cara, a igreja avançou, nós nos tornamos, olha só, né, um pouquinho melhores do que os nossos pais. Mas os anos foram passando, e a gente conquistando o nosso espaço ao sol, sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos, é um ciclo da família, infelizmente. Tudo que nós criticamos, e raramente aquilo que de fato havia de virtuoso, aqueles que nos oprimiram, ainda que inconscientemente, ainda sem dolo, sem maldade no coração, mas por achar que estava fazendo o melhor para Jesus. Da mesma maneira que exigiram que a gente tirasse brincos, cobrisse a tatuagem, cortasse o cabelo, não usasse roupas, tal, camisas de banda, não falasse a língua dos homens nas gírias que são naturais dos lugares onde a gente frequenta. Cortaram tudo isso de nós. E a gente agora fez disso tudo a mesma coisa, só que ao contrário. No nosso coração, quando nós conquistamos o nosso espaço ao sol, nós começamos a discriminar o sistema histórico, dizendo que o problema do sistema é ter CNPJ. E na medida em que os nossos ministérios se desenvolveram e a lei nos obriga a ter CNPJ, porque uma coisa é quando você movimenta R$300 por mês, outra coisa é quando você começa a alimentar um monte de famílias com recursos que vêm de ofertas, não dá para pôr isso numa conta poupança de um dos irmãos. E você é obrigado, por lei, a ter que se organizar.
E aí a gente começa a ver que a gente faz a mesma coisa que nós acusamos outros de fazer. Nós criticamos o sistema e nós nos tornamos o sistema. Nós criticamos o estereótipo e nós criamos um novo estereótipo. Nós criticamos as instituições, nós nos institucionalizamos. Criticamos os prédios e de repente a gente percebeu que a gente precisava de alguns também. Aí o sonho hoje de todo mundo às vezes é não pagar aluguel. Vamos para a praça, nós saímos da praça, meus irmãos. Como é que vive na praça num frio desse? Que luta se a gente pudesse ter um lugarzinho próximo à praça para poder acolher as pessoas, para poder fazer um negócio um pouquinho melhor. Então a realidade é que nós, infelizmente, nos tornamos exatamente aquilo que a gente abominava. E aí então eu penso, por que nos tornamos críticos de tantas coisas e por que a gente, quando vai falar do outro, começa a ter tanta ousadia e na hora da gente falar de nós mesmos, nós começamos a ficar na defensiva? Quando a gente pergunta para qualquer cristão aí, né, quem você se identifica na Escritura? Todo mundo se identifica com os heróis. Todo mundo se identifica com os homens e mulheres de Deus que são poderosos, ou na ação do Espírito Santo, ou no testemunho. Mas a verdade é que se a gente for escolher um profeta para a gente se identificar, deveríamos ser honestos, que a nossa identificação é com Jonas. É profeta de Deus, ninguém está negando isso, é usado por Deus, ouve o Espírito de Deus, é salvo, não é isso que nós estamos aqui questionando. Mas é gente que às vezes está pregando o Evangelho e quer ser seletivo aonde esse Evangelho tem que alcançar. Porque a gente começa a olhar para alguns nichos, e nichos esses que fizeram parte da nossa história no passado. A gente começa a olhar para o rico e começa a achar que o rico não é digno da mensagem. E ninguém é. Ninguém é. Eu me lembro numa ocasião em que eu ouvi numa conferência a seguinte frase: o Evangelho é para o pobre. E ficou um silêncio quando essa frase foi falada. Porque o que você acrescenta nisso, né? Aí o pastor Paulo Júnior, lá do nosso ministério, lá de Goiânia, ele virou e falou o seguinte: eu queria fazer um conselho aqui nessa frase. Ele falou: o Evangelho é para o rico, aprender a ser pobre. Aí o auditório acabou mesmo. A galera aplaudiu e eu falei: velho, esse é o Evangelho que eu creio. Todo mundo entender que nós somos pobres e miseráveis. Todo mundo entender que nós também somos enriquecidos por Deus com coisas que precisam ser partilhadas com os outros. Então o tempo passou e nós nos tornamos críticos de um sistema que, bem ou mal, é o que pregou o Evangelho para a gente. Porque eu não fui alcançado por movimento alternativo, porque não existia isso na minha região. A gente foi alcançado por crente de paletó e gravata, com Bíblia debaixo do sovaco, usando a Almeida revista e corrigida, porque a atualizada já era moderna demais. Fala, Deus! Eu penso Bíblia revista e corrigida. Eu estou usando a nova Almeida atualizada, porque quando eu li a Bíblia para as pessoas que a gente prega hoje, eu ficava fazendo a tradução simultânea. Porque quando você fala opróbrio, concupiscência e tantas outras coisas, a galera não faz nem ideia. E para mim, concupiscência e desejo tem uma diferença. Fazer essa tradução em tempo real estava consumindo muito processamento aqui. Aí eu pensei, vou pegar uma Bíblia Almeida atualizada, que aí pelo menos agora eu estou sendo fiel às formas. E não que eu goste do antigo, não é isso. Eu acho essa tradução ótima. O problema é que enquanto uma galera quer ficar falando língua de anjo, eu entendo que a minha vocação é falar a língua dos homens. Eu preciso falar de um jeito que a pessoa entenda. E talvez esse seja o chamado de muitos de nós aqui. Mas aquela galera que falava a língua dos anjos e que achava que isso era a última bolacha do pacote, foi quem pregou o Evangelho para mim. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo é que eu não posso cuspir no prato que eu comi. Eu
não posso fazer isso. Isso não faz sentido. Eu queria ler um texto, irmãos, que é complementar a essa ideia toda do que nós estamos falando de Apocalipse. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Um texto onde o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia, mas eu não vou ler sobre a ceia, eu quero ler só depois. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 27 em diante. O apóstolo Paulo fala sobre a atitude dos corintianos lá quando se reuniam, né? E eu sou corintiano, eu sei como é que é difícil. A gente é um povo de coração duro. Fala, Deus. É difícil. 1 Coríntios dá vergonha de ser corintiano. 2 Coríntios já dá um pouquinho mais de orgulho. Mas 1 Coríntios dá vergonha, é só lapada. 1 Coríntios 11, 27. Paulo, depois de dar as instruções a respeito da ceia, ele fala assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Eu já vi tanta gente que deixou de tomar da ceia do Senhor, que é uma coisa que nós queremos fazer aqui no último dia, no domingo. Eu já vi tanta gente que deixou de tomar da ceia do Senhor, porque achou que o problema de participar da ceia era pecado. E a reflexão que eu tenho feito nos últimos anos é de que pecado não é problema para Jesus. Nunca foi. Pecado você conserta em oração aí com Deus agora. E se tem alguma coisa que precisa ser consertado com alguém, você faz isso depois. Porque na verdade o pecado já foi pago na cruz há 2000 anos atrás. Não é esse o problema. Até o pecado que a gente vai cometer já está pago. A gente só não vai abusar, porque não é porque Deus zerou a conta na cantina que nós vamos lá pedir mais uma coxinha, né? Aí é abuso. Mas pecado não é problema. Então do que Paulo está falando aqui, que nos faz indignos de ser parte da ceia, de tomar dessa mesa do Senhor? E a gente vai vendo que ele fala que o problema é o discernir o corpo. Ou seja, se você não entender o que significa o corpo, onde você está nele, o que é o corpo, você está tomando da mesa indignamente. E o que é o corpo de Cristo, meus irmãos? Senão a própria igreja. Ah, mas qual igreja? A igreja mística de Cristo, da qual nós estamos entendendo aí que nós fazemos parte, que nós fomos chamados por Deus para complementar a obra daqueles que pregaram o Evangelho para nós, mas que às vezes nós nos tornamos tão críticos que a gente está começando a se achar a última bolacha do pacote. Nós trocamos a pregação simples do Evangelho, onde a gente não estava discutindo nem mesmo predestinação, livre-arbítrio, ou com quanta água se batiza alguém, pela simplicidade do testemunho. E aí nos acusaram de ser gente que não tinha devida reverência, porque a gente ia para o culto de bermuda, de chinelo. E eu tive até um debate na televisão já sobre essa questão. E aí eu falei, olha, desculpa, mas na casa do meu pai eu deito de cueca no sofá e ainda ponho o pé no sofá. Isso não quer dizer que eu vou na igreja dos outros também assim, né, galera? Nós temos que entender o ambiente onde a gente está. E Deus deu essa responsabilidade para nós. Mas o que a gente acabou fazendo? Nós, ao invés de sermos parte disso tudo que Deus está fazendo no movimento do seu reino, nós nos tornamos, às vezes, um rompimento, um cisma. Começamos a nos achar melhores do que os demais e começamos então a tecer críticas. Nós preferimos pregar o Evangelho do viés político, das causas sociais, das causas sociológicas, ao invés da gente pregar a simplicidade do Evangelho que nos foi pregado. Nos acusaram de sermos pessoas irreverentes e nós tomamos disso uma bandeira, ao invés da gente mostrar para as pessoas que de chinelo e de bermuda e descalço e sentado no meio fio
com aquelas pessoas que a igreja não prega o evangelho, a gente consegue ter tanta reverência quanto o irmão que está lá tentando vestir a melhor roupa que ele tem, porque ele acredita que isso honra a Deus. A gente, ao invés de assumir o protagonismo de ensinar os nossos pais, nós rompemos. Nós começamos a dizer que aquilo lá não serve. E eu vou falar uma coisa para vocês: quando pedem indicação de igreja para mim, eu geralmente mando a galera para a igreja histórica mesmo. Porque a pergunta que eu faço para o cara é a seguinte: você quer uma igreja mais perto da Bíblia ou mais perto da sua casa? E aí o cara já fica constrangido, fala, tem que ser mais perto da Bíblia. Eu falei, você quer uma igreja que vai resolver o problema? Você pode morrer de tédio, mas não vai morrer de heresia, pelo menos. Aí agora a galera tá gostando de mim, né? Porque de repente começa a chegar uma galera na igreja, né? Pô, o Ari que indicou. Eu falo pra galera, quando eu te indicar uma igreja, vai, mas não fala que foi eu que mandei não, que isso queima o teu filme. Só cola lá, fala que você viu a porta aberta, entrou e... Então, meus irmãos, o que acontece? Nós, ao invés de sermos isso que assumir um protagonismo de conduzir os nossos pais por esses novos caminhos, na progressão daquilo que o Senhor chamou a sua igreja para ser, nós nos tornamos aqueles que apenas tecem críticas. E quando essa galera se aproxima da gente, porque nos acusaram de sermos irreverentes, nós começamos a tomar a irreverência como uma bandeira, ao invés da gente mostrar para eles que nós somos sim irreverentes, que nós reverenciamos as coisas que são importantes. Nos acusaram de que nós não conhecíamos a teologia, de que nós não tínhamos o diploma, de que nós não éramos acadêmicos. E aí a gente caiu para dentro da universidade, dos seminários teológicos, e a gente estudou, e a gente agora tem o diploma, a gente agora sabe as mesmas coisas que eles sabem, e nos tornamos piores do que eles, nos tornamos mais arrogantes do que eles, porque eles pregaram o evangelho para a gente, e eu tenho dúvidas se nós pregaríamos o evangelho para a gente como eles são hoje. Então a nossa crítica àquilo que a igreja, a gente está dizendo que ela se tornou, ela é uma coisa contraditória, porque a gente está fazendo pior do que aquilo que foi feito com a gente. A gente está fazendo pior. Como eu falei, se você quer escolher um profeta então para dizer esse eu me identifico, fala Jonas logo. Eu prego o evangelho, mas eu odeio as pessoas que eu estou pregando o evangelho. Eu gosto de pregar na rua, porque na rua eu sou bem recebido. Agora pregar por rico, boa sorte. Pastor Paulo Júnior, lá do nosso ministério, lá em Goiânia, tem uma igreja no Alphaville. Vai lá para você ver. Eu não troco o meu povo por aquele povo do Alphaville, mas nunca. Mesmo com todo o dinheiro que aquele negócio tem. Porque nada paga a dor que é andar com esse tipo de gente. E se tem um povo que precisa do evangelho, é aquele povo. Vai lá, pega um culto um dia que você estiver em Goiânia, me escreve, te passa o endereço, horário de culto, vai lá para você ver. Primeira vez que eu fui lá e eu vi ele pregando, ele pregou uma mensagem muito simples. Ele falou assim: hoje eu quero falar sobre a diferença do pastor, do mercenário e do ladrão. Aí ele falou sobre como o pastor age, como o mercenário age, como o ladrão age. E o resumo basicamente foi o seguinte: vocês todos aqui são ladrão. Vocês estão roubando as pessoas. E dinheiro é a parte mais barata da história. E na porta só Porsche, Ferrari, Harley Davidson e o meu Corsa 2009. Eu pensei assim, velho, domingo que vem não vai ter ninguém nessa igreja. E no outro domingo tinha mais gente. Por quê? Porque tem gente querendo ouvir a verdade. Tem gente precisando ouvir a verdade. Mas às vezes a gente se tornou tão crítico de todas as coisas que nós esquecemos do nosso chamado.
Eu falei de Jonas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Todo mundo quer ser Paulo. Alguns querem ser Timóteo. E às vezes a gente tem que entender que a gente é ou Tomé ou Judas Iscariotes mesmo. Ou então o peladão lá do cemitério. Peladão do cemitério, nossa, endemoniado. E o Judas Iscariotes, sabe o que dá raiva no Judas Iscariotes, gente? É que pra mim ele é o melhor apóstolo. Se eu for montar uma equipe, eu queria um Judas Iscariotes comigo. Eu já falei que o meu problema é a falta de um Judas Iscariotes comigo. Nós temos um tesoureiro lá na igreja, pastor com a gente lá. Pensa num cara bom. E não é bom igual o Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes rouba e sobra dinheiro. É o cara mais eficiente que eu conheço. MBA em administração. Agora a gente põe um cara bom, que tem o coração, e tudo que vai fazer tem que garimpar recurso, tirando água de pedra. Jesus pegou o melhor para colocar com a bolsa ali. Eu queria um cara que me roubasse 50%, mas que falasse para mim assim: Ari, não preocupa com as contas, só prega o evangelho. Seria a glória. Infelizmente, às vezes nós estamos trabalhando para ser o Judas Iscariotes, para resolver a viabilidade dos nossos ministérios, para resolver o problema financeiro da nossa família. Todo mundo quer ver Deus e diz que quer mostrar Deus para os outros, mas a gente está trabalhando pelo recurso. A gente é parte da solução do reino de Deus, mas infelizmente pode ser que a gente não tenha parte dele. Infelizmente pode ser que no final nós seremos aqueles que vão ouvir: olha, vocês fizeram tantos sinais em meu nome, mas eu não vos conheço. É complicado isso. Então por isso nós precisamos reavaliar a maneira pela qual a gente se porta perante o movimento do todo da Igreja de Cristo. Precisamos rever isso. Quantos de nós têm sacrificado a sua saúde para salvar aquilo que a gente chama de ministério? Deus nem te pediu isso, meu irmão. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu na cruz. O nosso chamado é para viver pela igreja. E João Calvino, a galera fica tão focada nas questões da predestinação que não lê o resto da obra, que é 70% a mais, né? Ele fala que se nós, ao lermos a Escritura, vemos o cuidado de Deus como um pai para com a vida de cada um de nós, é impossível que lendo a mesma Escritura a gente não perceba como que a igreja é como a nossa mãe. Para gerar um filho, você precisa de uma semente do homem. E depois todo o restante é gerado no útero da mulher. Todos os outros 3,5 kg, com exceção de uma pequena semente, veio da mulher. E isso aconteceu na nossa vida, no útero da igreja. Ah, mas a igreja não presta. É claro, porque nós somos isso. É a gente que não presta e olhando para o espelho começa a falar mal do outro, ao invés da gente reconhecer que nós somos esse ambiente, ao invés da gente ser algo que está buscando a reflexão para trazer a cura, para que da mesma maneira que nós fomos gerados a partir dessa semente de Deus e a gente possa ser fértil para gerar outros, a gente quer romper. Nós estamos querendo gerar crente de proveta. Nós estamos tentando criar um útero artificial chamado igreja alternativa, onde a gente está tentando romper com aquilo que é esse lastro da história da igreja. Isso é burrice, para não dizer que é antinatural. Nós, meus irmãos, podemos ter nos tornado adúlteros, porque a gente pode ter aberto mão da nossa família, além da nossa saúde, da nossa família, do nosso casamento, para tentar salvar a noiva de outro cara. A noiva é de Cristo, não é minha. Eu, como talvez a maioria, já precisei de auxílio psicológico, psiquiátrico e por aí vai.
Eu acho que ninguém que está nesse negócio até aqui vai conseguir manter a sanidade sozinho. Por isso é importante mesmo que o Lucão falou aqui, que a gente possa aqui se despir, meus irmãos. E uma vez eu estava numa consulta com uma psicóloga, ela falou para mim, depois de bastante conversa, ela falou para mim uma das frases que foram mais reveladoras da minha vida. Ela falou assim: olha, eu entendo que o problema na sua vida são duas mulheres. Duas mulheres, a igreja e a sua esposa. Talvez você devesse se afastar das duas. Cara, eu agradeci por aquilo que foi falado. Obviamente eu não segui as instruções, porque isso não é uma opção. A igreja é a nossa mãe, é o útero onde nós somos gerados. E é engraçado porque nós somos parte desse corpo. E agora a gente tem o desafio de ser esse útero para a geração dos próximos. Eu não posso romper. Não é uma opção. Ela é ruim porque eu sou ruim. E ela vai se tornar mais virtuosa se nós começarmos a nos inclinar para as virtudes. Se nós conduzirmos o sistema histórico, os nossos pais pelas mãos e falarmos assim: vem cá. E é legal, a galera vai ficando velha, fica mais fácil de você conduzir pelas mãos. Eles vão resmungando, mas eles não têm a opção de não ir. Quando está na cadeira de roda, então, mais fácil ainda. Porque é a gente que conduz. Veio a pandemia, meus irmãos. E Deus literalmente tomou as cartas da mão de todo mundo. Quanto mais estrutura a igreja tinha, pior ficou. Porque a conta ficou cara. Eu me lembro de igrejas que a gente teve a oportunidade de pregar, que o prédio sem abrir custa 100 mil por mês. Sem abrir. Aí eu fiquei pensando, esse povo não deve estar dormindo à noite. E a gente, quando começou a pandemia, pagando um aluguel de 3 contos, né? Reunimos o conselho da igreja, falamos assim: vamos fazer o seguinte, vamos entregar o prédio, pegamos todas as coisas que a gente tinha, som, distribuímos nas nossas casas. Teve gente, teve gente do nosso ministério lá que falou assim: vocês estão fechando, né? Vocês vão acabar a igreja, né? E aí nós soltamos na internet, falamos assim: galera, estamos indo para online, como todo mundo já estava, e o legal é que a gente já estava nisso há muito tempo. Foi só ir lá para casa, acender a luz e continuar, porque a gente já fazia. Mas antes diziam: isso não vale. E aí de repente agora foi todo mundo, né? É óbvio, irmãos, que nada é melhor que isso aqui. Mas a gente já estava trabalhando online porque a gente sabia que existem pessoas que às vezes estão tão feridas. E esse cara só vai ser curado se for pela palavra. Então a gente precisava de um jeito da palavra chegar lá. Bom, aí a gente entregou o nosso prédio e de repente você tem 3 pau a menos de gasto. Você fala: é pouco, né? E aí a gente pegou e falou assim: ó, se alguém estiver passando por alguma necessidade, grita aí que nós vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar a cesta básica, vamos pagar a conta de luz, vamos pagar a conta de água. Sabe o que aconteceu? A arrecadação subiu, sem culto presencial. Quando a gente reuniu lá 100 igrejas do Sal da Terra, e nós fomos ver como é que estavam as finanças de todo mundo, que a gente não junta tudo não, todas as igrejas são independentes, mas a gente é contábil uns aos outros. E aí você vê lá 97 falando a respeito de queda de arrecadação e 3 congregações falando a respeito de que a arrecadação subiu. As que tiveram uma postura similar. A nossa arrecadação subiu, meus irmãos, e bastante, né? A ponto da gente ter cesta básica, porque assim, precisamos distribuir logo que vai vencer. Ligava para os irmãos: ô velho, e a coisa mais gostosa de ouvir sobre a face da terra, você liga para o irmão de missões que você sabe que às vezes vive na luta, como todos nós vivemos, e o cara fala assim: não estou precisando. Deus abriu aí as torneiras mesmo, a generosidade da galera aumentou. E por que eu estou falando da pandemia? Porque Deus tomou as cartas da mão de todo mundo, reembaralhou e distribuiu de novo. E agora era a hora do movimento alternativo assumir a vanguarda daquilo que a igreja brasileira precisa no que se refere à coerência. Porque agora o cara que tem prédio também tem medo. Muitos se endividaram para manter estrutura, muitas igrejas fecharam.
E a gente, depois que entregou o prédio, dormiu com um sorriso no rosto todas as noites, acudindo todos aqueles que nos procuraram. No final a gente ainda tinha dinheiro guardado. E agora nós retornamos o culto presencial, tranquilo, sem dificuldade, sem constrangimento. Ah, mas algumas pessoas não estão mais? Sim, aqueles que estavam por causa do prédio, da estrutura. Mas outras pessoas Deus tem trazido, e gente que entendeu o que é verdadeiramente essa questão do ser igreja, e que transcende essas questões estruturais. Mas a minha pergunta é, meus irmãos, será que nós nos tornamos um desses adúlteros que abandonaram o cuidado das coisas mais simples da nossa vida para tentar salvar a noiva de outro cara, a noiva de Cristo? E a gente tentou salvar aquilo que Deus não estava tentando salvar. O mais legal é que Deus não levantou profetas na sua igreja para preparar a igreja para a pandemia. Exatamente para que todas as coisas, ao serem abaladas, permanecessem sós e inabaláveis, como dizem em Hebreus. Porque se Deus talvez tivesse nos avisado, a gente tinha guardado dinheiro para pagar aluguel. A gente tinha guardado dinheiro para garantir os nossos sustentos pastorais, para fazer a nossa missão acontecer. Deus quebrou a perna de todo mundo. E aí a gente agora pôde literalmente voltar às velhas práticas, no que se refere a tirar recurso de lugar inimaginável para fazer as coisas acontecerem. Alguns voltaram para a rua, outros tiveram que depender da oferta e de gente que você nem sabia que estava querendo ofertar na sua vida. Demos os nossos jeitos e estamos aqui. Mas a pergunta é, meus irmãos, conscientes de tudo isso, nós vamos assumir esse protagonismo, a gente vai ficar aqui discutindo se ministério bom é com 12, é com 13, é com 17, é com 45. Se ministério bom é assim que faz, ou assado que faz. A gente vai ou não vai pegar esse negócio e trabalhar de todo o coração, assumindo essa vanguarda na igreja brasileira, mostrando para a igreja que nós estamos aqui para convergir, não para divergir. Nós estamos aqui para ensinar que a igreja de Cristo está mais viva do que nunca. Eu gostaria que a gente se identificasse com um personagem bíblico do rei Davi, um homem que talvez se parece com a gente nas coisas ruins mais do que nas coisas boas. Porque nós nos tornamos homicidas, nós matamos pessoas no nosso coração. Principalmente pessoas que fazem parte do sistema religioso histórico. Nós matamos pessoas no nosso coração. Então nós somos homicidas como o rei Davi foi. E como eu falei também, nós nos tornamos adúlteros porque nós traímos a nossa família, nós traímos a nossa esposa, o nosso marido, para tentar salvar a noiva de outro cara. E o rei Davi também fez todas essas tranqueiras. Mas ele era o homem que Deus falou que é segundo o seu coração, porque ele sendo o rei, e podendo inclusive tendo poder de veto, que isso sair da Bíblia, ele fez o contrário. Ele reconheceu o seu pecado. E ele então confessa o seu pecado publicamente. Custou caro? Custou. A família e as gerações carregaram essa marca daquilo que foi as coisas ruins. Mas o fruto virtuoso da geração de Davi, que é Cristo, permaneceu no mesmo lugar de onde Deus planejou desde sempre. Por isso eu creio, meus irmãos, que embora a gente se pareça com Jonas, embora a gente se pareça com Judas, Deus quer fazer da gente um povo como o rei Davi. Gente ruim, mas que hoje pode ter uma transformação de coração, que vai colocar mesmo os seus pecados diante de Deus e diante uns dos outros, para a gente parar de ser só quem critica o outro e que a gente comece a ser crítico de nós mesmos, para que haja cura no nosso meio,
para que a gente agora, quando vê o irmãozinho pentecostal lá, que não tem teologia nenhuma, a gente colar junto com o irmão e ele vai nos labachúrias falando que a gente não entende, nós vamos lá falando que a gente entende, e nós vamos ajudar um ao outro, nós vamos pregar o evangelho, vamos fazer essa missão acontecer. Nós vamos ver o irmão histórico que a gente chama de frio, e nós vamos lá ensinar para o irmão que ser quente não é só barulho, mas é também uma coerência, é uma virtude, é uma maneira de se enxergar a vida. Nós vamos mostrar para esse irmão enxergar coisas que ele não enxerga, ver irmãos em lugares onde ele não via. Meus irmãos, as cartas foram redistribuídas. Dinheiro agora não faz diferença nenhuma na igreja. Prédio não faz diferença nenhuma. Quanto maior o prédio, maior o problema. Mas a nossa intencionalidade em viver coerência e estar próximo das pessoas é o que faz toda a diferença. Nós vamos ficar só criticando, só reclamando que a igreja não é? Ou nós vamos chamar a galera de volta, mostrando para a galera aquilo que a igreja sempre foi? O que a gente precisa é da cura dos nossos homens. Ah, mas eu vivi um sistema ruim, todos nós, meus irmãos. Só que na medida em que a gente vai envelhecendo, eu vou falar um negócio para você. Pensa numa igreja ruim. Ruim de pregação, ruim de teologia, ruim de programação. Esfola a galera na grana. Eu tenho mais dó da igreja que tiver que me aguentar do que de mim mesmo em ter que aguentar a igreja. Porque se Deus falar, essa é a sua família, eu não sei como é que é a sua família. Eu sei da minha família e talvez você se identifique. Minha família é um balaio de gato. Tudo que você pensar de curva de rio que para todas as tranqueiras, tem na minha família. Eu falei sobre isso numa pregação essa semana. Eu falo assim, velho, se na sua família não tem aquele primo, tudo desajustado, tudo bagunçado, que todo mundo fala mal, é porque você é esse primo. Você só não estava era consciente ainda. Família é isso. Eu não consigo ver nos evangelhos Jesus reclamando daqueles que ele disse que o Pai deu para ele. E às vezes é isso que nós estamos fazendo com relação às pessoas que Deus nos deu. Não, mas eu amo as pessoas na rua. Eu também. Porque a rejeição que eu tenho na rua é quase nula. A verdadeira rejeição que a gente enfrenta talvez seja dos nossos pais. Mas é família ou não é? Ou sempre é, ou nunca foi, meus irmãos. Que a gente possa, em nome de Jesus, assumir essa responsabilidade. Assumir esse protagonismo na nossa geração. E repensar tudo que a gente vai fazer daqui para frente. A gente se mostrar disposto, colar com os irmãos. Vamos ensinar a igreja brasileira a fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Fazer uma conferência de 30 contos. Gente, nós estamos em 2021. Nós estamos pagando 30 contos faz 20 anos. A gente não sobe o preço. Está ficando barato demais, nós já estamos ficando em hotel. Talvez tinha que ser 300 para não ter que dormir tudo no colchonete aqui, né? Está amarrado em nome de Jesus. Nós estamos prosperando. É bom, é nada. Eu fiz isso muitas vezes. Deus me livre. Deus traga livramento para todos nós. Nós prosperamos, irmãos. É que às vezes nós estamos olhando o que tem mais. Mas vamos olhar para a nossa própria vida de 20, 30 anos atrás de ministério. Nós prosperamos, meus irmãos. Agora, o que nós estamos fazendo com essas riquezas, principalmente de conhecimento, de experiência, de relação com o Espírito Santo de Deus? Nós vamos usar isso para servir a igreja no mundo, servir a igreja brasileira? Ou a gente vai ficar aí só pegando carona nos grandes movimentos, esperando a galera fazer alguma coisa? Para a gente encerrar, meus irmãos, quer traduzir isso em prática? Reavalie a sua vida como um todo nessa manhã. O seu coração, se às vezes você tem sido essa pessoa, como eu falei,
odeia algumas pessoas que a gente teria a responsabilidade de conduzir pela mão. Esse é o sentimento do meu coração, confesso para vocês. Reavalie se você tem sido adúltero com a noiva de outro cara, com a igreja de Cristo. Eu acho que ninguém que está metido com a igreja vai poder dizer que não atravessou um pouco do limite disso daí. A gente quer resolver problemas que não estão na nossa esfera de competência. Não é para morrer pela igreja, é para viver por ela, isso é diferente. Nós nos tornamos negligentes com a nossa saúde, meus irmãos. Nós estamos encurtando o tempo que Deus deu para nós, para a gente poder fazer o nosso melhor. Nós estamos brigando entre nós por causa de coisas políticas. Nós estamos brigando por causa que governo tal ou governo tal fez isso com a aposentadoria ou aquilo com a aposentadoria. Olha, meus irmãos, o meu plano de aposentadoria é morrer, viu? Eu não estou dizendo que eu não quero outra coisa, que eu não recolho INSS. Pense um pouco, viu, irmão? Não seja burro, não, porque a conta depois fica cara. Não estou dizendo para a gente aceitar qualquer coisa, mas se a nossa esperança está nisso, nós estamos perdidos. A minha graça, o que eu quero da parte de Deus, é Deus, eu quero morrer trabalhando. E seu filho, sua esposa, Deus cuida. Você está falando sério? Tô. Porque Deus cuidou da gente, cara. Eu vou fazer tudo que eu puder. Mas eu sei que o que me conduziu até aqui não foi apenas o fruto do meu trabalho, foi a graça e a misericórdia de Deus. E hoje eu vivo mais de oferta do que de qualquer coisa que eu faça para conseguir levantar renda. E quanto mais eu tento empreender alguma coisa para aliviar o meu ministério, mais Deus quebra as minhas pernas. Deus me conduziu exatamente à posição que eu não queria estar. Veio a pandemia, meus irmãos. Eu trouxe uns livrinhos que eu vou pôr ali depois para vocês verem. Eu lancei um livro na semana que começou a pandemia. Pensa os boletos chegando, a transportadora descarrega um caminhão de livro na sua casa, e eu pensei, e a minha agenda, que era a maior agenda da minha vida, toda cancelada. Em uma semana. Eu virei para minha esposa e falei assim, estou ferrado. Eu nunca fui tão abençoado financeiramente, tanto com a venda de livro, quanto em oferta, do que no ano de 2020. A ponto da gente poder ter o privilégio de ligar para irmãos para poder ofertar, porque passou a sobrar. E vou falar um negócio para vocês, gente. Quem tem família não é para ter sobra. Porque a gente tem tantas demandas, velho. Meu carro é 98, velho. A Marina falou assim para mim, se nós ganhássemos na Mega Sena, o que você faria? Eu falei, eu mandava pintar minha caminhonete. Ela falou, pô, vai na concessionária, compra uma nova. Falei, poxa vida, dá vontade, né? Mas eu gostaria de poder dirigir meu carro 98. Gente, pensa, 8 anos mais novo que eu, né? Porque eu sou 79, modelo 90, né? E a gente poder não preocupar que se quebrar eu posso chamar o guincho e botar os irmãos no hotel. Isso pra mim já é a glória, velho. A gente não chegou lá ainda. Mas isso pra mim já era glória. E às vezes nós estamos pensando lá na frente, na boa. É que hoje, quando eu penso em 240 mil para comprar uma caminhonete nova, eu falo, velho, eu faria tanta coisa com essa grana, velho. E carro na boa não é a minha, às vezes é a sua. Mas não é a minha prioridade. Então nós vamos assumir esse protagonismo, meus irmãos, da gente confessar o nosso pecado com relação ao nosso trato com a igreja, com o dinheiro, com a nossa saúde, com todas as coisas, para que a gente possa voltar a puxar a igreja pela mão. Enquanto a gente vai ver um tanto de líder aí, e eu estou acompanhando isso, desesperado, com medo de não receber o salário na hora que virar o mês, porque a igreja agora não tem como pagar. Nós vamos poder virar para essa galera e falar assim, nós estamos há 30 anos sem receber da igreja, irmãos. E nada tem faltado na minha casa, vem cá que eu vou te ensinar. A gente foi chamado para trabalhar, a gente não foi chamado para receber salário. Agora a palavra fala que o trabalhador é digno do seu salário. Às vezes nós não estamos procurando trabalho, nós estamos procurando emprego. E Deus redistribuiu as cartas para a gente poder
assumir agora uma postura um pouco mais ousada, um pouco mais para frente. Nós vamos fazer isso, meus irmãos? Ou a gente vai ficar aqui só reclamando, só tecendo críticas? Vou falar uma coisa para vocês. Eu me ofendo quando eu vejo pessoas criticando a igreja, mesmo quando a crítica é certa, porque geralmente sempre é. Porque eu não acho certo ver gente falando mal da minha mãe, o útero onde eu fui gerado. Sabe qual é o papel da mãe na criação de um filho? A galera feminista às vezes pira nisso daí, mas não tem como ele evitar, não. O papel da mãe é ensinar um filho a ser feliz. A felicidade de uma pessoa está na figura da mãe. E sabe qual que é o papel do pai? Ensinar o filho a morrer. E os dois papéis são fundamentais. Porque quem não aprender a ser feliz sofre. Sofre desnecessariamente. Mas quem não aprender também a morrer por aquilo que é certo, tem uma vida desperdiçada. No equilíbrio dessas duas vocações, nós temos um ser humano perfeito. A igreja tem a responsabilidade de nos ensinar a ser feliz. Se ela não está fazendo isso, meus irmãos, eu gostaria que a gente pudesse dizer: a culpa é minha, a culpa é nossa. Vamos cair para dentro, vamos virar esse sistema do avesso, vamos mostrar para a galera que a gente sabe trabalhar com dinheiro, sem dinheiro, que a gente sabe trabalhar com CNPJ, sem CNPJ. Ai, mas tem um cara lá, vou dar um conselho para você, dá a estola sacerdotal para esse cara, né? É o bispo, é o apóstolo, deixa ele lá, porque daqui um pouco ele vai morrer, velho, e ninguém vai lembrar desse cara. O texto fala aqui, ó, vocês provaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram, né? Nós batemos de frente, e o duro é que os caras estão lá ainda. Viva a verdade, e você vai ver que no final o que vai prevalecer é o testemunho da verdade. Esses caras estão com os dias contados. A gente, ao invés de ficar gastando cartucho, chutando cachorro morto, atirando em quem já foi, a gente não está fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Em nome de Jesus, que Deus nos dê um coração, meus irmãos, disposto a confessar as nossas lutas, o nosso pecado, para que então a gente possa assumir esse protagonismo na nossa geração. Eu estou muito otimista, meus irmãos. Eu acho que o momento que a gente está é uma reviravolta que ninguém imaginou, nenhum profeta foi avisado. E o prognóstico é bom. Eu estou pegando as minhas pregações, eu estava pregando em tudo quanto é conferência, onde está os cabeção da teologia, e agora acabou isso tudo, velho. Eu peguei minha pregação, porque você começa a aproximar dos caras, né? Agora eu estou distanciando de novo. Eu quero pregar a mesma verdade que esses caras pregam, mas eu quero falar cada vez mais simples, cada vez mais direto, de maneira que chegue ao coração das pessoas, e eu estou me surpreendendo com os resultados. Que a gente possa buscar isso em Deus para a nossa vida. Que a gente possa virar o mundo de cabeça para baixo, relembrando do chamado que a gente teve no começo. O texto que nós escolhemos aqui até foi em cima de uma palavra que o Lucão trouxe, que ele falou assim: nós precisávamos voltar às nossas primeiras obras. Aí veio o versículo na cabeça. Nós não vamos conseguir viver isso se a gente não recuperar simplicidade de sentar e ouvir palavra, mesmo quando a palavra for ruim. Olha, irmãos, ver virtude na pregação do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos é fácil. Eu quero ver virtude na nossa pregação. Sentar e garimpar aquilo que é bom. Sem isso nós não vamos viver essa revolução. Sem voltar a gastar tempo em oração, sem voltar a jejuar, exercitar domínio próprio. Estas são as primeiras obras, essas são as práticas que nós fazíamos, que é mais do que a prática, é o princípio. Em nome de Jesus, que a gente incline o nosso coração para isso. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.